Beleza. Quinto período, boa noite. O assunto hoje, né? O primeiro assunto, depois da avaliação. Na primeira parte do semestre letivo, nós trabalhamos concepções de linguagem, variantes linguísticas, sociolinguística e oralidade. E na parte final aqui do semestre, nós temos muito conteúdo. Nós vamos trabalhar 3 eixos da BNCC. O eixo escrita, leitura e semiótica. Semiótica e análise linguística, que juntos fazem um eixo. Então, nós temos muitos assuntos, eu não vou ficar muito em cada um deles, porque senão eu não vou conseguir dar conta. E aí eu vou enviar bastante material para vocês lerem e acompanharem também em casa, assistindo vídeos, né? Enfim, lendo artigos. E trazendo aqui para mim as dúvidas acerca do conteúdo, porque a ideia da aula online é a gente compartilhar, discutir, enfim, aprofundar aquilo que eu já tenho encaminhado, né? Então, é isso que eu espero da aula de hoje, que vocês tenham assistido os vídeos, lido o artigo e a gente conseguir aqui chegar a algumas conclusões. Mas vamos lá, o assunto é a escrita, que é, na verdade, né, o eixo da BNCC, um dos eixos da BNCC, que é escrita. Eu trouxe aqui uma frase do Victor Hugo, que foi um grande escritor francês, né, escreveu Os Miseráveis e muitos outros romances. E ele também ali foi uma voz da Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, nós sabemos, foi um período que inaugurou a ideia da popularização da escrita na Europa, né? A Revolução Francesa, ela democratizou a escrita. Foi o primeiro momento no mundo em que uma população em peso foi alfabetizada, né? Pós-Revolução Francesa. E o Victor Hugo, que falava que era a grande voz dessa revolução e dessa ideia de democracia, o Victor Hugo falava que o alfabeto era a grande fonte. A minha pergunta para vocês é a seguinte: fonte de quê? Né? O alfabeto é fonte de quê? O que vocês acham? Do saber. Porque o alfabeto, ele permite que o conhecimento seja materializado, né? E aí, dessa forma, ele democratiza o saber. Porque se antigamente as pessoas sabiam apenas por meio da oralidade, escutando umas das outras, o alfabeto, ele permite que as pessoas tenham saberes por outros meios, né? Que é o meio da escrita. Então, a grande ideia dele aí é essa. Aí eu trouxe aqui uma chargezinha, né? Para mostrar ali a importância da escrita, que explica aqui, né? Que a história da escrita está atrelada à própria história do homem, né? É a escrita que divide o mundo entre pré-história e idade antiga. Ela é um marco de um tempo. Antes da escrita, que é o período chamado pré-história, né? A humanidade se comportava de um jeito. E pós a escrita, a humanidade passa a se comportar de outro. Então, é um saber que está atrelado ao próprio progresso da humanidade, né? E é interessante aqui nessa charge que eu tenho, a última imagem é de um homem com um tablet, né? E por mais que a tecnologia tenha tomado muito espaço na atualidade, ela não tomou nenhum espaço da escrita, né? Na verdade, ela não veio para enterrar a escrita em momento algum, porque acaba-se por enterrar o papel, né? O papel cada vez mais é menos usado, mas o papel é o suporte da escrita, né? Na verdade, o tablet, qualquer meio tecnológico, ele muda o suporte, mas ele mantém a tecnologia do ato de escrever. Então, é uma charge ali para mostrar essa importância. Peraí, tem mais alguém chegando. Ok. Eu vou enviar sim os slides. Se eu não enviar, vocês me lembrem, hein? Aí eu tenho aqui as funções da escrita, né? Segundo a BNCC. Bom, a escrita ela é responsável por transmitir saberes entre gerações. E se antigamente, pela oralidade, transmitisse saberes de uma geração para outra, né? A escrita, ela transmite saberes de gerações, assim, muito separadas no tempo, né? Eu posso ler um livro escrito há 4.000 anos antes de Cristo, por exemplo, né? Ou seja, de uma geração absolutamente longínqua. Então, ela diminui e muito os espaços entre as gerações.
A escrita propicia a evolução social porque ela está atrelada à ciência. Não existe possibilidade de desenvolvimento científico sem a escrita. Quando Einstein criou a teoria da relatividade, fez lá um passo e tanto para a história da física, né, enfim, tudo mais, ele não fez aquilo do nada, né? Ele leu muitas coisas que foram feitas e pesquisadas antes dele e que foram guardadas pela escrita. Deixa eu voltar aqui. A escrita também ela organiza toda a base política, cultural, jurídica, filosófica, médica da sociedade contemporânea. É quase impensável, né, nós pensarmos hoje numa sociedade sem escrita e pensarmos que uma pessoa que não escreve consiga se inserir, né? Por isso, a escrita ela se tornou uma ferramenta de liberdade individual. Um indivíduo que não escreve, consequentemente não lê, ele também é um indivíduo que não se inclui na sociedade atualmente. Porque desde comprar alguma coisa na farmácia ou pegar um ônibus, né, a pessoa ela tem que ter domínio dessa tecnologia. E a escrita, então, por isso, né, ela é uma forma, na atualidade, de incluir os indivíduos socialmente. A pessoa que não leu e não escreve, ela é uma pessoa que, de certa forma, apresenta uma dificuldade, eu não diria física, né? Mas ela apresenta ali, ela apresenta a falta de uma habilidade que vai praticamente retirá-la de certas funções sociais. É como se ela estivesse cega, né? Mesmo não sendo. É como se lhe faltasse um braço, mesmo tendo os dois braços, né? Ela está alheia a algumas funções sociais, logo a alguns direitos também. Então, escrever é uma necessidade absoluta para a inclusão de qualquer indivíduo no meio social. Mas todos os indivíduos escrevem, né? Qual é a situação no mundo hoje? A alfabetização ela se democratizou universalmente, porque uma das ideias da ONU, que é o órgão das Nações Unidas, é que todos os indivíduos do mundo saibam ler e escrever. E essa é uma luta que a ONU vem empreendendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas isso aconteceu? Não. Olhem aqui os dados que eu trago para vocês acerca da leitura no século XXI. Os desafios da escrita e leitura no século XXI. Né? A ideia é universalizar a escrita. Entretanto, 1/5 da população mundial não escreve. No Brasil, são 15 milhões de pessoas. Se nós pensarmos que o Brasil tem hoje 200 milhões de habitantes, nós podemos também imaginar que 15 milhões deles não dominam a escrita e, consequentemente, a leitura. A escrita, ela é a função primordial da escola, né? E ela é também um dos eixos formadores do campo da linguagem, junto à oralidade, a leitura e a semiótica. Para a gente entender assim um pouquinho da escrita e de como ela se incutiu na nossa realidade e qual a importância dela, né? Eu acho também importante sabermos um pouquinho da história da escrita. Sempre é necessário entender isso, até para entender que a escrita nada mais é que uma tecnologia. Logo, sendo uma tecnologia criada pelo homem, ela é acessível a todos, né? Então é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história aqui da escrita. Bom, a escrita, ela surge há mais ou menos, os primeiros registros de povos que utilizaram a escrita constam de 5.000 anos antes de Cristo. Mas antes disso ainda, os homens pré-históricos tinham o hábito de transcrever desenhos em paredes, né? As chamadas pinturas rupestres. O que vocês acham? Essa imagem que eu trago aqui para vocês e essas pinturas que vocês já ouviram falar, elas são escrita? Alguém pode me responder se pensa que isso é escrita? Se quiserem, podem escrever no chat também. Sim ou não? Vocês acham que é escrita ou não é?
você acha que é, né? A Fernanda, a Suelen. Professora, eu acredito que seja porque através do desenho aí, ele está transmitindo um sentimento, está passando alguma coisa. Às vezes a gente não consegue entender, mas ele está transmitindo alguma mensagem. Olha só, pessoal, vamos então à resposta e à minha argumentação, tá bom? Quando esse homem desenhou esse animal, ele está fazendo um registro de um pensamento, de uma percepção, de alguma coisa pessoal, certo? Isso não quer dizer que é escrita. Porque, olha só, esse desenho ali, ele pode transmitir uma percepção pessoal, mas ele não é um código. Ou seja, esse homem, ele tá desenhando algo que ele sente, mas por meio de um registro somente dele, somente ele tem o significado disso. Esse desenho não significa algo, ele não é um código coletivo. Quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, ele não usou escrita para fazer aquilo. Ele utilizou a sua percepção, a sua genialidade e pintou a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela traduz ideias, sentimentos, percepções do autor, mas ela não é um código. Porque a escrita, ela, antes de qualquer coisa, é um código, e um código dominado por um grupo, ou seja, um código coletivo. Deu para entender a diferença? O que vocês querem perguntar? Aproveitem para perguntar agora. Deu para entender a diferença? A pintura é uma habilidade. A escrita é uma tecnologia. Não é qualquer pessoa que pode pintar como Leonardo da Vinci pintou. Porque ali há habilidades, há competências, há uma visão peculiar, né, de um sujeito. A escrita, ela não parte do pressuposto da genialidade. Ela é uma tecnologia humana criada por homens para auxiliar e melhorar a vida em sociedade. Logo, para aprender a escrever, não é necessário nenhuma genialidade. Qualquer pessoa com habilidades cognitivas consegue essa aprendizagem. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Peraí, vai com o papai. Teve uma invasão aqui, tá? Deu para entender a diferença? Sim. Vou continuar então, mas vocês podem a todo momento me parar e perguntar, tá bom? Olha só, professora. Pode falar. Confusa. Nesse caso desse desenho ou de outros desenhos, se tivesse mais animais ou para registrar que nesse lugar tinha esse tipo de animal também não seria considerado então uma escrita? Esse desenho passa a ser escrita só se ele for um código. Um código que outras pessoas consigam decifrar, a intencionalidade dele está ali. Por exemplo, os egípcios, eles têm uma escrita muito famosa, que são os hieróglifos, né? São 500 desenhos. Os egípcios possuíam, que chama uma escrita morta, né? Ninguém usa mais. Havia 500 desenhos lá, os egípcios tinham 500 desenhos. Eles não usavam letras como nós usamos. Mas quando eles desenhavam um boi, por exemplo, quando eles desenhavam uma estrela, aquele boi e aquela estrela não significavam boi e estrela. Aquele boi e estrela, eles tinham eles determinavam um código em que um desenho combinado a outro significava outra coisa. Eles, por exemplo, desenhavam uma ave e desenhavam uma estrela juntos. Juntos, eles significavam a morte. Então, não era nem o pássaro que estava ali, que determinava que aquilo era um pássaro, nem a estrela que determinava que era uma estrela, mas juntos aqueles dois desenhos representavam a ideia da morte. Então, ali o desenho, ele é escrita, porque ele tem um código ali. E ali esse código, ele pode ser conhecido por outros e usado por outros, de modo coletivo. Os homens da caverna não faziam isso.
Eles registravam os desenhos para mostrar ali as suas percepções, os seus medos, as suas angústias, como um pintor pinta uma tela. Perguntas? Eu acho que ao longo da minha aula vocês vão entender melhor, tá bom? Mas eu acho que é importante entender isso. Mas eu acho que eu tenho outros exemplos aqui que eu tentei trazer para tornar a coisa um pouco mais clara. Se tiverem mais alguma pergunta, podem fazer, senão eu posso continuar. Posso continuar? Podem falar pelo chat também, que eu tô com acesso aqui. Beleza. Se isso aqui não é escrita, né? O que é, então? Eu trouxe para vocês um conceito, e eu trouxe um conceito de um linguista suíço chamado Ferdinand Saussure, né? Que é um grande linguista. E é um conceito muito básico, assim, muito simples, né? E como ele é um grande autor e o conceito é muito simples, eu optei, né? Então, segundo Saussure, que é um grande estudioso das línguas, a escrita consiste na utilização de sinais, no caso símbolos, para exprimir ideias humanas. Logo, a grafia, ou seja, esses sinais, são uma tecnologia de comunicação historicamente criada e desenvolvida na sociedade humana e basicamente consiste em registrar marcas em um suporte. Ou seja, basicamente, a escrita é um conjunto de sinais registrados num suporte. E ela nunca deixou de ser isso, né? Ela sempre foi um código de sinais registrados sobre um suporte. Quando surgiu a escrita? Qual é a história da escrita? Então, vamos falar aqui um pouquinho brevemente sobre isso. Bom, há 3 situações distintas de 3 grandes civilizações, né, da Idade Antiga, que utilizaram a escrita em algum momento da sua história. Os códigos de escrita mais antigos que foram encontrados, né, por historiadores em geral, foi no ano de cerca de 5.500 a.C. Então, a gente tem ali uma trajetória de 7.500 anos, né, de existência da própria escrita, que foi da civilização suméria, que fica mais ou menos onde hoje se encontra o Iraque, o Irã, a Macedônia e no Oriente Médio. E esse povo, ele registrava os seus códigos em placas de barro. A escrita deles era chamada cuneiforme, e ela possuía cerca de 2.000 símbolos. Se a gente lembrar que o nosso alfabeto tem 27, né, o que usamos hoje, pensemos que que o alfabeto deles, né, tinha 2.000 símbolos. Então, assim, era um alfabeto muito complexo. Os chineses também, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, tinham escrita, que era chamada pictograma, e que até hoje eles utilizam. Quando vocês compram ali qualquer produto que vem da China, e a gente está o tempo todo comprando coisa que vem da China, podem observar que o alfabeto deles é totalmente diferente do nosso. Enquanto uma criança saudável no Brasil se alfabetiza em cerca de 1 a 2 anos, mas conhece o alfabeto ainda aos 5, ainda na educação infantil, né? Os chineses, eles gastam 3 anos só para decorar os símbolos do próprio alfabeto, porque é um alfabeto muito extenso. E os maias, que foram uma civilização da América Central, também desenvolveram um sistema de escrita cerca de 2.500 antes de Cristo, né? E foi a única civilização ameríndia a ter escrita. Nenhuma dessas 3 civilizações se encontraram na história. E nenhum desses alfabetos que elas utilizam tem uma relação um com o outro. Então, elas criaram mesmo esses alfabetos dentro dos seus contextos, sem se misturar umas com as outras, e sem que um alfabeto influenciasse o outro. Por isso, esses alfabetos são totalmente diferentes entre si, eles não têm nenhuma relação. E aqui eu tenho um quadro mostrando aqui, né, mais ou menos, quando surge a escrita, né? Eu tenho aqui o surgimento do Homo sapiens, cerca de 50.000 anos antes de Cristo, e é o Homo sapiens que vai criar o alfabeto. Mas ele vai criar o alfabeto há cerca de 4, 5.000 anos antes de Cristo. Então, é como se ele vivesse 45.000 anos na Terra, e só então ele começasse a
criar essa tecnologia, né? Ela é ali só que ela é um marco histórico na evolução dele, porque ela separa a pré-história da Idade Antiga. Eu vou voltar aqui para vocês. Alguma pergunta? Tá ficando claro? Pode falar, Vitória. Eu gostaria de saber uma pergunta simples. Como que eu posso saber quem pode corrigir um texto que eu escrevo? Como assim? Quem pode corrigir? Quem pode avaliar? Só um professor de língua portuguesa ou outro também tem o... Claro que não. Qualquer pessoa pode avaliar um texto que você escreve. Agora, eu não sei o nível dessa pessoa, assim, que tipo de avaliação ela vai fazer para você, né? Porque ela vai avaliar o seu texto de acordo com os saberes que ela tem. Então, quando a gente fala assim, um professor de português avaliar um texto, é porque a gente sabe que ele tem mais contato, né? Com a língua mesmo, né? Tem mais conhecimento, né? Mas muitas pessoas que também não são professores de português podem ter um ótimo conhecimento da língua e avaliar. Isso aí é muito subjetivo, né? Sim. Quanto mais conhecimento e contato com a língua que uma pessoa tenha, ela pode fazer uma avaliação melhor do seu texto, né? Essa que é a lógica. Posso continuar? Tá ficando claro, gente, para vocês? Sim. Eu preciso que vocês entendam a história da escrita, até para a gente entender que a escrita ela é uma tecnologia que ela pode ser aprendida, né? Porque existe uma falsa ideia e uma ideia preconceituosa que algumas pessoas não são hábeis para aprender, não são capazes de aprender. Então, existem alguns preconceitos inerentes à aprendizagem da escrita que eu quero que sejam destruídos aqui hoje. Hein? Então, vamos lá. A escrita é um mito. Bom, logo que a escrita surgiu, mas ainda hoje existe, ocorrem muitos mitos em relação à habilidade da escrita. O primeiro mito, e esse é um mito antigo, lá da Idade Antiga mesmo, das primeiras sociedades onde a escrita surgiu, e que foi recriado pelas classes mais poderosas, as elites da época, né? Porque a escrita, na verdade, a priori, ela era uma habilidade apenas da elite. Então, poucas pessoas dominavam a escrita. E criou-se um mito. Nas sociedades antigas, tanto entre os maias, como entre os chineses e como os sumérios também, falava-se que a escrita foi um dom dado aos homens pelos deuses. Então, cada uma dessas civilizações tinha um mito, em que um deus descia lá do céu, sei lá de onde, e entregava para determinadas pessoas a habilidade da escrita. Então, dessa forma, né, apenas pessoas escolhidas, né, amadas por Deus, especiais, poderiam aprender. E, geralmente, apenas pessoas religiosas ou ricas, da nobreza de seus países, né, realmente dominavam esse saber. E essa ideia de que só elas sabiam porque foram escolhidas por Deus, a princípio, era uma coisa que elas falavam a todo mundo, né? Então, criou-se um mito em relação à escrita, que ela só era uma habilidade de pessoas especiais, escolhidas, né? Marcadas a dedos pelos deuses lá de cada povo. Mas não é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade, porque a escrita é uma tecnologia. Então, qual é a verdade em relação a ela? Por que ela nasceu nessas sociedades que eu acabei de descrever? Bom, a primeira coisa que sabemos é que tanto na China como entre os maias e como os sumérios, as sociedades que eles criaram eram sociedades urbanizadas. Eles deixaram de viver uma vida nômade, né? Se tornaram sedentários e começaram a fazer pequenas trocas comerciais, pequenos escambos, né? E nesses escambos que eles criaram, na verdade, comércio. E o comércio, que gera lucro, encheu os olhos deles de cobiça, e eles precisavam, para melhorar seus lucros, criar modos de registrar, né, o que eles faziam, as vendas, as compras, o que era lucrado daquilo ali. Então, eles criam a escrita como um registro comercial das suas trocas, né? E isso era totalmente ligado a interesses financeiros. E a escrita ampliou em muito as possibilidades de avanço financeiro de quem a dominasse. Então, a escrita foi uma criação humana e, a princípio, para fins comerciais, né?
Mas desde sempre, desde aquela época, ela representava status e privilégio, ou seja, poder. Quem dominava a escrita, dominava a sociedade. Quem não dominava era obrigado a acatar o poder dos outros. Essa ideia de que a escrita ainda tem uma relação com o poder, ela persiste, né? Porque as pessoas com mais condições de domínio aí da escrita e da leitura, elas geralmente também são as pessoas que ainda têm mais domínio financeiro. Eu trouxe aqui só para exemplificar as escritas dos povos que eu descrevi aqui, né? Essa primeira placa de barro aqui, anticíssima, né? É uma placa de registro da escrita suméria. Essa segunda aqui são algumas letras da escrita chinesa. E essa terceira aqui é a escrita maia. Exceto os símbolos da China, a escrita suméria e a escrita maia são escritas mortas, né? Elas morreram com seus povos e com a língua desses povos. Vou voltar até vocês. Alguma pergunta? Escrevam aí se eu posso continuar. Posso continuar? Beleza, então vamos lá. Ao longo dos anos, ou seja, ao longo dos séculos, né, a escrita ela foi avançando até chegar na forma que é mais popular hoje, que é a nossa. O nosso alfabeto, o alfabeto latino, é o alfabeto mais popular no mundo inteiro. Mas para que nós chegássemos a essa forma que temos hoje, que é considerada uma forma perfeita, né, o chamado alfabeto latino, utilizado por nós, com 27 letras, 5 vogais, enfim, consoantes, houve toda uma trajetória. Então, eu vou falar brevemente sobre ela. Bom, um dos povos que foi responsável para que chegássemos onde estamos hoje foram os egípcios, né? Os egípcios, eles formaram uma civilização muito importante na Idade Antiga, e eles tinham uma escrita chamada hieróglifos. E essa escrita, ela foi um avanço na época, porque ela tinha só 500 símbolos. Então, para você saber escrever, bastava decifrar 500 símbolos. E eles criaram também o papiro, que era um tipo de suporte muito mais interessante do que as placas de barro, né? O egípcio, ele cria uma profissão, que é o escriba. Quem é o escriba? É o copista, né? Ele nem sabe o que ele está copiando, mas ele copia. O escriba, ele foi importante porque ele começou a fazer registros comerciais, jurídicos, históricos, religiosos e criou-se, então, a literatura. E os egípcios criaram, inclusive, bibliotecas, né? Então, é um povo ali que ele traz a escrita para o seu coração, e isso deu aos egípcios, durante séculos, poderio muito grande. Como sabemos, na arte, na cultura, na religião, né? Aqui eu tenho a Pedra de Roseta. O que é a Pedra de Roseta, né? É um registro da escrita egípcia, que há em vários espaços, as pirâmides têm a escrita egípcia. A escrita egípcia é morta, mas ao mesmo tempo há muitos povos, né? Há muitos objetos de arte que guardam ela. O que ocorre aqui com a Pedra de Roseta, né? A Pedra de Roseta, ela foi encontrada por um soldado de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão foi para o Egito, e ela tem transcrições em egípcio, em latino e em grego, né? Em 3 línguas. E aí um linguista chamado Champollion, ele conseguiu decifrar a escrita egípcia, assim, foi, na época, um grande, para os linguistas no mundo todo, foi uma coisa assim, né? Porque os egípcios tinham muita coisa escrita, a civilização morreu, ninguém mais sabia o que aquilo significava, e aí finalmente veio um linguista e conseguiu decifrar. E aqui eu tenho a Pedra de Roseta, que é uma pedra encontrada com a escrita egípcia e decifrada. Agora, a escrita mais interessante para nós hoje foi a escrita fenícia, que deu origem ao alfabeto latino. Nós temos uma relação muito grande com a escrita dos fenícios. Os fenícios também eram um povo antigo, um povo bastante comerciante, assim, eles adoravam comercializar, comercializavam no mundo inteiro, conhecido da época, né? Dominavam os mares,
E eles viam que os egípcios tinham uma escrita, eles observavam que os chineses tinham uma escrita, aquela coisa toda, e eles pensaram assim, a gente também precisa ter uma escrita. Mas como a gente quer uma coisa rápida, a gente quer uma coisa básica, a gente não quer ficar ali desenhando, escrevendo, enfim, 1000 símbolos, a gente vai criar uma escrita mais prática. Então, eles repararam que o som da fala, ele pode ser representado por símbolos, né? E assim fizeram. Eles criaram a escrita alfabética, a escrita fonética, né? Em que eles tentam representar os sons da fala por símbolos. E eles criaram 22 letras que posteriormente deram origem às consoantes que nós usamos hoje. O alfabeto fenício, ele serviu de base para o nosso alfabeto. E ele foi o primeiro alfabeto fonético do mundo. Porque antes os alfabetos não se baseavam no som da fala. A partir dos fenícios, eles começam a se basear. Aí aqui eu tenho a representação do alfabeto fenício, que deu origem posteriormente ao nosso alfabeto, tá? São 22 consoantes, eles não criaram as vogais. Essa ideia ali de representar um símbolo pelo som da voz foi genial, tá? Absolutamente genial. Depois que os fenícios fazem isso, de certa forma, o mundo nunca mais é o mesmo. Quem foi o primeiro povo a colar essa ideia dos fenícios? Foi o povo grego, assim, um povo pastor, que não tinha muito conhecimento de nada, mas era um povo sedentário, né, diferente do fenício. Ele vai lá e cola essa ideia, e nasce o alfabeto grego. Só que os gregos, o que eles fazem? Eles pegam o alfabeto fenício e incluem 5 vogais, né? Isso ocorre lá por volta de 900 antes de Cristo. A descoberta desse alfabeto foi tão importante para a Grécia que ela se torna a civilização mais brilhante da Idade Antiga, com grandes escritores, dramaturgos, filósofos, enfim, ela é quase uma base para a sociedade que temos hoje. Nós somos enormemente influenciados por eles ainda, né? Tudo isso resultou-se do domínio do alfabeto fonético. E aqui eu tenho o alfabeto grego, né, em que a primeira letra é alfa e a última letra é ômega. Observem que não é o nosso alfabeto, é o alfabeto grego. Não é o latino que nós temos hoje, mas ele é muito próximo. Bom, em determinado momento, a Grécia ela sucumbe ao poder de Roma. Os romanos entram na Grécia, né, se apossam de tudo que eles podem da Grécia. E como eles não eram bestas nem nada, né, eles não destroem. Eles dominam e utilizam como referência aquilo que é importante na civilização conquistada. E quando os romanos veem que os gregos têm um alfabeto tão maravilhoso, eles não pensam 2 vezes, eles se apropriam do alfabeto dos gregos e criam um alfabeto latino, que é o nosso, né? Então, nós temos um alfabeto que tem 2.500 anos, mais ou menos, que foi criado há 2.500 anos e que nunca mais foi modificado, porque ele chegou a um posicionamento perfeito, né? Um alfabeto que consegue dominar e servir como uma luva às nossas necessidades. Claro que os romanos, né, enfim, continuaram a prosperar e a crescer em todos os sentidos por causa do alfabeto latino, que agora eles dominavam e com ele, né, dominavam também o mundo inteiro. Podem fazer perguntas, vou voltar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Sim. por que escrever é tão difícil? Não é, Vitória. Eles criam preconceitos em relação à escrita. Eles nos assustam. Eu vou chegar nesse ponto. Eu vou falar com vocês quando eu chegar lá na ideia da escola. Porque a escrita é uma tecnologia. Ela sendo uma tecnologia, qualquer pessoa pode dominá-la. Há problemas em relação a como a escrita é introduzida na vida do indivíduo, tá? Porque a escola, mesmo com boa intenção, muitas vezes ela acaba prejudicando, né, determinadas aquisições de saberes. Então, a gente vai chegar nesse ponto ali. Claro que existe um talento, né? Ninguém vai ser Machado de Assis, ninguém vai ser William Shakespeare, não é para todo mundo isso. Agora, escrever com contextualidade, isso todo mundo pode ser capaz. E cria-se realmente muitos preconceitos e medos em relação a isso.
A gente vai continuar aqui na aula para entender isso melhor. Chegou determinado momento que os romanos, como civilização, foram destruídos, né? Houve a Idade Média, a Europa foi invadida pelos bárbaros, os bárbaros queimaram bibliotecas, os bárbaros não sabiam ler. Então, teve um momento ali na Europa, entre o ano 1000, 1300, principalmente. Foi difícil, foi complicado, assim. Alguns avanços em relação à escrita que tinham sido construídos acabaram se perdendo. A própria Igreja Católica, que assume o poder, né, na Idade Média, ela desmotiva a aprendizagem da escrita, porque era uma forma também de manter as pessoas na ignorância. Então, quando eu tenho uma grande população ignorante, é mais fácil dominá-la. Os padres medievais, por exemplo, eles diziam que as pessoas comuns não podiam ler a Bíblia, porque era perigoso, elas precisavam de ter alguém que fizesse isso por elas, que seriam eles, né? Então, eles queriam manter as pessoas na ignorância para poder ter o domínio mesmo desse saber. Porque a escrita, infelizmente, ela sempre foi apropriada pelas classes mais elitistas, né? E elas fizeram da escrita uma forma ali de submeter as pessoas, né? Que não sabiam dominar esse saber. Então, houve um momento ali que a Igreja Católica desmotivou, houve muita pobreza, houve uma grande praga, né? Que foi a peste negra, pior que o coronavírus. Teve um momento difícil ali na Europa, ali, por cerca do ano de 1000 a 1200 depois de Cristo, 1300 depois de Cristo, mais ou menos. Até alguns reis não sabiam ler muitas vezes, né? Os livros romanos e gregos foram queimados. Foi complicado, assim, mas a escrita não feneceu, ela continuou no seio de algumas pessoas. Os padres católicos, por exemplo, eles não ensinavam a escrita, mas eles aprendiam, né? Eles tinham ali aulas de escrita para dominar esse saber. E alguns livros gregos, enfim, romanos, eles foram mantidos por esses padres. Eles não permitiam que ninguém os lesse, mas eles eram guardiões desses livros. Tanto que tinha um lema na Igreja Católica, né? Guardar, porém jamais divulgar. Então, eles tinham, assim, algumas cópias dos livros de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, tudo era muito guardadinho, mas ninguém podia ler, só eles. Tem até um filme chamado O Nome da Rosa, que mostra isso muito bem. E os padres também copiavam manualmente esses livros. Então, eles preservavam, né? Apesar de não querer popularizar a escrita, eles preservavam isso. Lá por volta do século XII, o rei Carlos Magno, ele começou a incentivar um pouco aí a aprendizagem da leitura. Agora, no século XV, a gente tem uma reviravolta, né? Porque a gente tem as grandes navegações, os europeus vão para a China, vão para a Índia, vão para a África, e a China, que era uma civilização muito mais avançada, já tinha criado papel e a imprensa, né? Então, eles trazem isso para a Europa. O Martim Lutero também, que era um protestante, ele enfrenta a Igreja Católica, né? E ele afirma que todo homem comum pode ler a Bíblia. E ele motiva que as pessoas tenham uma Bíblia em casa. Então, só isso já foi muito, assim, para a época, né? Então, a Bíblia chegou à casa do homem comum. Todo mundo começou a ficar curioso para a aprendizagem da leitura e da escrita. A igreja, ela enfrentou tudo isso na chamada ali, teve um período ali que ela enfrentou a Santa Inquisição, enfim, todo um momento ali complicado, né, em que ela começa a queimar livros, desmotivar as pessoas a ler, falar que quem lesse iria para o inferno, mas criou o índex que ela proibia a leitura de certas obras, mas isso só motivou, porque quando a gente é proibido de fazer uma coisa, a gente faz, né? Mas no século XVIII, que aí já não tem mais retorno, depois das grandes navegações, depois da independência dos Estados Unidos, depois do nascimento das primeiras fábricas e indústrias, o mundo se modernizou a tal ponto que não tinha mais retorno. O que ocorre? A elite percebeu que para a própria manutenção dos seus negócios, ela precisaria também que as classes subalternas aprendessem a ler. Então, com a Revolução Francesa, ocorre uma grande revolução também no ensino da escrita, né? Porque uma das ideias da Revolução Francesa era a igualdade, liberdade, fraternidade. Então, começam a pipocar escolas na Europa inteira. E no século XVIII, praticamente todos os europeus, assim, principalmente no século XIX, ali, já sabiam a ler e escrever. Mesmo que, talvez não de maneira tão primorosa, mas já dominavam um pouco isso.
E no ano de 1873, existe a criação do método Palmer, né? Nas máquinas de escrever, nos Estados Unidos, que na verdade nada mais é que o teclado que a gente usa hoje nos nossos computadores, né? E esse método Palmer, ele também deu uma grande, assim, guinada ali na questão da escrita de livros, enfim, de tudo mais. Hoje, qual é a situação hoje, né? Nós temos 10 mil línguas vivas na atualidade, mas a maioria delas não foram escritas. E possuímos cerca de 300 alfabetos em uso, porque nós temos alfabetos mortos e temos alfabetos em uso. E são cerca de 300. Olha que interessante. Mas o que sobressai no mundo é o alfabeto latino, que nós brasileiros usamos. O alfabeto latino é usado por todo o Ocidente, incluindo também a Oceania, né? Então, Europa, grande parte da Europa, toda a América e Oceania usam o alfabeto latino. A escrita se encontra no coração das atividades humanas e saber ler e escrever é um requisito essencial para fazer parte dessas atividades. O Brasil, né? Qual a situação do Brasil? Bom, o Brasil, infelizmente, ele passa por esse processo de maneira muito mais lenta que na Europa, né? Enquanto na Europa, no século XVIII, praticamente todo mundo já escrevia, no Brasil, cerca de 5% da população sabia escrever. Então, enquanto lá já há um avanço nesse aspecto, o Brasil era uma massa de analfabetos. E o Brasil só vai começar a tentar alfabetizar a sua população a partir da década de 30 do século XX, né? Então, lá pelo ano de 1930, a gente tem alguns pedagogos como Anísio Teixeira, um pouco mais adiante, lá pela década de 60, o Paulo Freire, né? Então, são esses homens que vão criar a escola nova, depois o Paulo Freire cria o método Paulo Freire, enfim, entre essas décadas ali, de 30, 40, 50, né? Que eles vão começar a democratizar o ensino da escrita, criando escolas no interior, né, nos meios rurais, que eram os espaços com mais pessoas analfabetas, e motivando também a aprendizagem da escrita nos meios urbanos. Qual é o resultado disso tudo? Bom, há um grande avanço nos últimos anos na aprendizagem de leitura e escrita, mas nós temos ainda uma grande massa de analfabetos. Eu trouxe aqui um dado de 2016. Em 2016, nós tínhamos cerca de 11,8 milhões de analfabetos no Brasil, o que corresponde a 7,2% da população. É um dado muito assustador? É muito assustador, eu fico com medo toda vez que eu leio. Só que a gente tem que lembrar que esse dado aqui se refere a pessoas de gerações mais antigas, são pessoas mais velhas, né? Se a gente fizer uma apuração de pessoas com menos de 30 anos, não são 7,2% da população com menos de 30 anos que não sabe ler. O número é muito menor. Então, ao longo das últimas décadas, o Brasil tem tentado trabalhar para não ser mais conhecido mundialmente como um país de analfabetos. Mas ainda há pessoas mais velhas que não sabem ler. Eu acho que vocês devem sempre conhecer alguém, talvez até na família de vocês, né? Conhecem? Alguém que não sabe ler? A minha avó é analfabeta. Ela não sabe nem ler nem escrever. Sim, e deve ser muito difícil para ela na sociedade que vivemos hoje, né? Porque ela vai sair de casa, já fica difícil, né? Em algumas situações. Eu tava assistindo um vídeo que uma senhora foi ao médico, tadinha, e ela chegou lá, e aí agora ela era chamada assim por uma senha, e a senha chamava o número dela, né? Ela não soube, ela precisou de ajuda, né? Só para renumerar uma situação simples assim, né? Porque a sociedade ela é toda centrada na ideia da escrita. Então essas pessoas se sentem fora da sociedade ainda e não se viram em determinados espaços. Eu trouxe um gráfico aqui também, ó. Analfabeto, né? Esse gráfico ele tem ele é um pouquinho diferente assim daquele que eu trouxe lá, porque ele considera analfabeto a pessoa que não sabe
exatamente nada de escrita, nem escrever o próprio nome, como copista, né? Então, 5,2% analfabeto. Deixa eu ver aqui. 12% lê e escreve, mas não tem instrução. Então, assim, ela tem um mínimo de escrita, né? Às vezes apenas números, conhece dinheiro, assim, no próprio nome. 30,2%, ensino fundamental incompleto. 7,2%, ensino fundamental completo. 19,3%, ensino médio incompleto. 16,7%, ensino médio completo. Aqui vocês, ó, 3,7%, superior incompleto. Vocês têm noção que vocês estão numa situação hoje que é privilegiada, né? Com o superior incompleto, só 3,7% da população tem, né? Como que vocês passaram já por uma, como eu posso dizer, né? Por um afunilamento para chegarem onde estão. E 5,6%, daqui a pouco vocês, né? Superior completo, que é um número muito pequeno em relação a outros países, né, do mundo, que tem um número de pessoas com superior completo muito acima disso aí. Isso é resultado de políticas excludentes, que não procuraram incluir a sociedade como um todo nesse saber, né, para alienar, para dominar de maneira mais simples a população, porque uma vez que ela não escreve, não lê, ela é uma população facilmente dominada, né? Nós temos uma outra situação hoje que é mais séria também, né? A pessoa, às vezes, até lê e escreve, mas ela não sabe utilizar a leitura e a escrita, ela não domina dentro de gêneros da escrita, que é o que a gente vai discutir muito nas próximas aulas. Vou abrir aqui para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Fernanda, a gente morre de pena, elas têm muita vergonha disso, elas acabam ficando dentro de casa para não se expor. Quando, na verdade, elas não aprenderam a ler e a escrever por uma questão social, né? Elas foram privadas disso para serem mantidas na alienação. E alguém talvez fez com que elas acreditassem que elas não aprenderam a ler e escrever por incapacidade, né? O que é muito mais cruel até. É nesse nível. Às vezes é nem bom a gente conhecer as verdades do nosso próprio país, porque a gente fica muito, muito mal. Quando eu começo a pensar assim, sabe, na história, porque Paulo Freire ali, o Anísio Teixeira lutaram muito para dar o mínimo, né, que eles puderam na época. E eles são atacados hoje, né, pelas lutas que tiveram ainda, como se naquela época em que as pessoas nada dominavam, nada sabiam de escrita e leitura, como se aquela época fosse boa, né? Na verdade, era boa para algumas classes, né, poucas delas, que não valorizavam, enfim, as outras, né, por não terem nenhum saber prático de escrita. Alguém quer fazer algum comentário? Professora, Sim. tinha a questão do machismo. Eu lembro da minha avó contando que ela queria aprender a ler e escrever, meu avô não deixava. Ela ficou um bom tempo, ela só conseguiu aprender a ler e escrever quando a minha mãe começou a dar aula no EJA à noite, e aí matriculou ela, ela foi junto. Há pouco tempo, tem o quê? Tem uns 15 anos agora. Fez 15 anos. Ela conseguiu aprender a ler e escrever. Porque uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade patriarcal, né? Ela é ruim para os pobres e ela é pior para as mulheres pobres, né? Porque as mulheres pobres acabam sendo ainda mais penalizadas que os homens pobres, digamos assim, né? Historicamente a gente viu isso. Então a mulher, ela não podia, provavelmente quando a sua avó nasceu, votar, né? Ela não podia nada. E escrever também não. Então, uma mulher que não escrevia, ela ficava mais na mão do homem ainda, né? Então, ali já é uma questão para a questão até feminista, né? As feministas fazem estudos sobre essa área, né? De como as mulheres foram privadas de educação. Porque privá-las de educação era uma forma mais fácil de dominá-las, né? Como objetos que pertenceriam aos homens e serviriam aos homens também, né? Como essa sociedade achava que tinha que ser. Então, o nível de mulheres analfabetas era maior, sim. Os pais achavam que as filhas não tinham que estudar e não mandavam para a escola. Ou mandavam o mínimo, né?
E mal elas aprendiam lá a escrever o nome, já eram retiradas ali pelo primeiro, segundo, terceiro ano. Nem terminavam a quarta série como falavam, né? É desolador e é tipo assim, da gente ficar com muita raiva, assim. Eu fico, às vezes, fico muito revoltada do que fizeram com a população em geral, do que fizeram as mulheres, né? E ainda tem gente com Poliana, saudade disso. Fala. então, eu sou Maria. Sim, É, agora eu aprendi, não, Maria. não está longe, não. Meu pai disse que eu não precisaria estudar, porque para casar não precisava de estudo. E que a filha dele estava sendo preparada para ser dona de casa, para ser casada, e só isso. Quer Não, dizer, não ele não vai longe, pensou. não. Eu sou do interior também. E quando eu terminei a quarta série primária, que eu fiz a quarta série primária lá na roça, né? Naquelas escolinhas de multisseriadas. E quando eu falei que eu queria ir para a chamada quinta série na época, nossa, meu pai quase botou um ovo. Minha mãe teve que enfrentar, tá? O negócio foi feio. Olha bem, minha realidade, né? Isso, bem mais novo que eu, né? Então você imagina que as nossas avós, o que as nossas bisavós não passaram, né? Sim. Minha mãe Como mesmo foi proibida pelo meu pai na época que surgiu o Mobral, ela queria estudar mais do que tudo, aí ela foi um mês, mais ou menos. Aí, por ciúme, sei lá por quê, ele tirou ela da escola. quando você vai ouvir o pessoal do EJA, né? Tem o EJA noturno e tem o EJA de primeira a quinto ano ainda, né? Existe ainda, né? Porque a gente tem analfabetos, então esse EJA existe. E quando você para ouvir as histórias deles, você não tem noção das histórias que tem ali. De como essas pessoas foram impedidas de estudar por questões de patriarcado, por questões econômicas, por questões até religiosas. Assim, é um absurdo o quanto elas foram violentadas, porque é uma violência, né? Quando você priva na sociedade de hoje alguém de aprender a ler e a escrever, você está praticando uma violência muito grande contra ela, né? Então, quando você começa a escutar isso, como aquela pessoa, ela guardou uma humilhação por isso, ela acabou se sentindo humilhada perante a sociedade da escrita. E eu acho lindo a tentativa agora de tentar aprender, né? Mas como eles têm dificuldade, né? Como há um limite, parece, depois de adulto, né? A idade ideal para aprender escrita é a infância. Então, assim, eu acho lindo, mas me compadeço pela dificuldade que eles têm. Tudo é mais lento, tudo é mais complicado, né? E a criança é tão mais simples para ela, né? Então, a idade certa para aprender a escrever é na infância. A gente tem que lutar por isso daqui para frente, né? Que toda criança tenha esse aprendizado. E que essas coisas que ocorreram não se repitam mais, porque elas foram pavorosas, né? Mais algum comentário? Podemos continuar, gente? Eu vou continuar, tá bom? Bom, quais são as consequências de um país com muitos analfabetos como o nosso, né? Países com alto índice de pobreza, baixa expectativa de vida e trabalho escravo, né, tem uma relação muito grande com a ideia do analfabetismo. Então, quanto mais rural, quanto mais agrário, quanto mais atrasado um país geralmente ele tem mais analfabetos, né? E o Brasil ele é um caso à parte no mundo. Eu acho que o Brasil tem que ser estudado. Porque o Brasil, ele, quando parece que ele vai, sabe, ele começa a alfabetizar a sua população, ele começa a permitir um ensino superior, as pessoas começam a entrar na faculdade, né? Ele democratiza um pouco a educação. Vai lá, alguém puxa o tapete e fala: não, gente, para que isso? Vão voltar para a roça, vão trabalhar na lavoura. Parece que há uma sabotagem, né, no Brasil. As classes superiores parece que querem sabotar as inferiores o tempo todo. Por isso que, por mais que a gente queira que a educação melhore, tem sempre alguém lutando contra a educação. E geralmente quem luta contra a educação são os representantes de determinadas elites, né? Determinados políticos que representam interesses de determinadas elites. Como se o Brasil tivesse de ser sempre uma grande roça, com pessoas com pouca instrução. É muito complicado esse país, né? Países que investem na educação e preparam suas gerações avançam em todos os campos. E pais que incentivam os filhos ao estudo dão sempre a melhor herança, né?
A escrita que nós temos hoje é uma escrita cada vez mais eletrônica, né? As pessoas cada vez escrevem menos no papel e mais em espaços digitais. Mas isso não alterou em nada a necessidade de saber a escrita, né? O suporte se alterou, sai o papel, entra o digital, mas o código, o alfabeto, ele persiste exatamente como ele era. Sinal de que essa invenção humana, ela está atrelada à nossa identidade e à nossa condição. Desde que o homem começou a organizar o pensamento por meio de registros, a escrita foi se desenvolvendo e ganhando extrema relevância nas relações sociais, né, na difusão de ideias e informações. A escrita ficou ameaçada com o advento do telefone, da televisão e do cinema, mas logo recuperou sua força. Eis que surge a internet, o e-mail, o blog, o Twitter, gêneros da escrita. Nenhuma sociedade avança sem o domínio da escrita. Daí reside o valor do professor, ou seja, nenhuma sociedade avança sem professores valorizados. E eu trouxe aqui algumas frases, né, sobre o próprio ato de escrever. Não poderá ser mestre na escrita e leitura sem ter sido antes aluno, né, quanto menos na vida. Todo mundo precisa de um professor para crescer, né? O gosto pela escrita cresce à medida que se escreve. Foi a Vitória que falou para nós aqui que escrever é difícil. Foi você, né, Vitória? Foi. Então, eu acho que não. Eu acho que não é difícil. Eu acho que ela, na verdade, ela nos causa um prazer imenso, assim, sabe? Mas só que, como toda tecnologia, ela precisa de treino. Então, quanto mais você escreve, é interessante, mais escrever você quer, mais você gosta de fazer aquilo. Então, conheço muitas pessoas e me incluo entre elas, né? Eu tinha ali algumas dificuldades com a escrita, fruto da minha formação, mas chegou um momento que eu comecei a ter de escrever porque fui obrigada a isso e hoje eu tenho um prazer imenso de escrever. Eu falo, nossa, não vou sair, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque quero escrever. E eu gostava muito de ler. E eu percebi que ultimamente eu tenho gostado mais de escrever. Uma coisa meio maluca, tá? E eu vou trazer para vocês aqui um escritor. Eu consegui um escritor para vir falar com vocês. Eu tô com um pouco de angústia porque eu vou chamar uma pessoa de fora e vai ter 10 pessoas assistindo, sabe? Eu tô meio mal com isso, mas eu vou trazer. Eu gostaria que mais pessoas participassem, até porque, né, uma pessoa convidada. Seria legal que tivesse mais pessoas aqui. E ela vai falar para vocês sobre essa coisa da escrita, como que a escrita chama, ela nos convida, né? Amanda, eu até pensei talvez em alterar a data, né? Não fazendo uma sexta-feira. Eu posso ver um dia ali da semana que não tem aula com outro professor presencial e fazer essa alteração. O que vocês acham? Aí eu não sei, assim, eu posso ver com vocês uma data que tá vaga e aí eu trato, entendeu? Num dia melhor. Aí ele vai falar para vocês sobre essa coisa do prazer da escrita. Então tá bom, eu vou confirmar. Só que eu queria pelo menos umas 30 pessoas, né? Umas 25, assim, porque é uma pessoa que vem aqui tirar o tempo dela, então. E ela sabe que tem bastante pessoas na turma, parece que fica meio assim, né? Beleza, não, vocês eu sei. Isso, podemos fazer. Num dia que não tem aula com a Joana, né? Uhum. É até melhor para a pessoa também, né? Porque sexta-feira. É isso, mas eu vou trazer sim. Rapidinho, logo, logo, porque eu tô no assunto, eu vou trazer o escritor aqui. Eu tenho uma outra frase aqui, o medo mutila a escrita, né? Inclusive, esse escritor que disse isso, né? O Salman Rushdie, ele escreveu um livro e foi jurado de morte lá na Arábia Saudita, né? Essa escritora aqui já ganhou também o Nobel, né? A alegria da escrita, o poder de preservar, a vingança de uma mão mortal, né? Parece que a escrita ali é um pacto com a eternidade, né? A pessoa morre, mas o que ela escreveu fica. Então é uma forma de enganar a própria morte, né? Vou trazer um escritor aqui para falar com vocês. E nos próximos vídeos eu vou gravar sobre a abordagem da escrita na BNCC.
E vou falar também sobre acerca dos domínios das técnicas de escrita para a produção do texto, né? Que é uma forma, assim, um pouco mais pontual de trabalhar o assunto, até para levar vocês à ideia da sala de aula. A aula de hoje foi para introduzir o assunto, para falar sobre a questão do analfabetismo, para falar sobre a questão do uso da escrita como uma forma de manutenção do poder de determinadas elites. Foi para isso aí. Vou sim, Caroline, vou pôr os slides lá. E o próximo encontro que eu fizer agora, eu já vou marcar com essa pessoa que é escritora, né? Eu vou tentar fazer já a semana que vem, vou confirmar com ela. E aí depois, posteriormente, a gente trabalha um pouco da BNCC mesmo, a parte mais prática da escrita. Pode ser assim, gente? Ok. E aí eu vou jogar esse slide no Ava e vou jogar esse vídeo também, tá bom? E aí eu vou tentar marcar com a pessoa quinta-feira, né? Quinta-feira agora a Joana tem aula? Na próxima quinta-feira? Vai ter aula, né? Eu posso ver semana que vem, então, um dia, que aí eu marco com a pessoa, né? Ela vem e faz conosco um encontro. Nem é uma palestra, ela vai falar sobre a questão da escrita, sobre a produção que ela tem também, porque ela já é escritora. Então, aí a gente conhece um pouquinho sobre o ponto de vista de alguém que usa, né, isso como prática mesmo de vida. Então, tá certo. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Então, tá certo. Aí a gente vai encerrar aqui, tá bom? Aí fica assim para as próximas aulas. Eu vou parar aqui a gravação. Obrigada, Michele. Eu vou ver um dia, tá? De repente eu até converso com Joana, sei lá. A Marcela trabalha todo dia com vocês? O Sandro trabalha todo dia? É Marcela, Sandro, Joana, eu e mais quem que trabalha com vocês? Todo dia Sandro tem aula? Vocês não têm nem um dia vago assim? Professora, podemos Sim. conversar também com Marcela. Como ela dá 2 matérias, e às vezes ela faz na segunda-feira, né? Aham. E às vezes na terça outra, mas tem vezes que dia de terça ela não entra em contato com a gente. Talvez daria na terça, Ah, porque eu posso conversar com ela. Eu falo assim, Marcela, você consegui marcar conversa com uma com ela. pessoa, tá, tá, tá. Pode ser? Isso, na terça aí a gente melhor para todo mundo. Terça é um dia ótimo. Pode deixar, eu converso com Marcela, eu tenho certeza que ela não vai ter problema nenhum de me Sim. ceder um dia, entendeu? Aham. E aí, eu acho que a terça-feira é um dia bom, né? É muito bom, acho que todo mundo vai conseguir participar. Eu vou tentar confirmar com a pessoa hoje se ela pode na terça. E aí eu já mando o recado para vocês se prepararem. Mas aí seria legal que mais pessoas participassem, né? Uma pessoa convidada, é legal ter mais gente, né? Então tá certo, eu vou tentar confirmar com a pessoa e eu vou já retornar para vocês, tá bom? Vou Tá interromper a bom, gravação professora, aqui. obrigada. Tá? Boa noite para vocês todos.